Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. No início do nosso curso de Maturidade no Espírito, quero que você possa ir na sua casa, nesse momento, onde você estiver, ficar de pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse tempo onde nós vamos estar estudando essa matéria, encerrando hoje uma matéria e começando uma outra, encerrando nossa matéria de a nossa herança em Cristo e começando os tipos de oração. Então eu queria convidar você aí na sua casa, ficar de pé, estar orando ao Senhor, pedindo o Espírito de revelação e sabedoria. Amém? Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração e nós te pedimos, Senhor, graça e da tua vida, tua unção sobre nós, Pai. Nós te pedimos o Espírito de revelação e sabedoria. O Senhor venha falar com cada um de nós nesse momento, nessa aula. Que a tua palavra, Deus, venha encontrar em nossos corações um terreno fértil, onde ela venha frutificar a 30, 60, 100 vezes por um. Pai de amor, eu oro pedindo que o Senhor venha abençoar cada aluno, cada pessoa que estiver assistindo essa aula, que eles possam experimentar, ó Deus, do teu mover e do teu agir. Mas nós queremos, ó Deus, conhecer-te mais, queremos conhecer mais a tua palavra, e sabemos que a tua palavra representa o Senhor, porque o Senhor mesmo é a palavra. O Senhor é o verbo que se fez carne, andou entre nós e veio nos abençoar. Então, dando continuidade, irmãos, à nossa matéria, de nossa herança em Cristo, encerrando hoje essa matéria, quero falar sobre a questão de nós entendermos que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer o tempo todo nos abençoar. Então hoje eu vou estar ministrando, falando sobre nós buscarmos o nosso milagre. Então, um texto que quero ler com os irmãos, que está lá em João capítulo 4, no verso 34 adiante, diz assim: Passado 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles: a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Então eu creio que uma das mentiras malignas mais destrutivas não é a que Deus não pode operar milagres. Então, uma mentira que o diabo usa, que tenta, não é que ele não pode operar milagres, mas que o seu milagre ainda está muito longe. Então, uma mentira que o diabo sempre vai tentar usar contra você é não que colocar na sua mente que Deus não pode fazer milagre, mas ele vai tentar induzir você a acreditar nessa mentira que Deus não quer fazer naquele momento o seu milagre. Então, certamente Deus tem o seu tempo para fazer todas as coisas. Claro que Deus faz as coisas no tempo certo e na hora certa, mas nós devemos sempre crer que esse tempo de Deus é para agora, para este momento, no momento que você necessita de fato. Eu creio que Deus já fez tudo o que é necessário para que você receba o seu milagre. Então Deus já fez todas as coisas para que o seu milagre chegue até você. Antes, porém, você precisa então se libertar da teologia errada, que nunca vê o sobrenatural, de nunca experimentar o sobrenatural. Então você precisa desfazer dessas mentiras, dessa teologia errada, de que nunca verá o sobrenatural acontecendo na sua vida. Então eu sei que quando falamos de milagres, todos nós temos de lidar com a dúvida, temos que lidar com a insegurança, mas você não precisa se desesperar, porque a fé não é
completa ausência de dúvida, mas é a escolha por aquilo de uma completa ausência de dúvida. Então, mas é uma escolha do lado, né, no sentido de acreditar, ou seja, uma decisão em acreditar, né, apesar da dúvida ainda existir. Então é uma escolha por crer, mesmo com dúvida, mesmo ainda com a insegurança. Então escolha hoje não alimentar a sua dúvida. Escolha sempre alimentar a sua fé. Escolha sempre crer nos milagres. Escolha sempre crer que Deus é um Deus que quer fazer milagres, que Ele está pronto para abençoar você, que o tempo todo Ele quer fazer na sua vida algo sobrenatural. Então, se há uma área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de algo sobrenatural, creia que Deus quer fazer. Muitas pessoas não experimentam do milagre, muitas pessoas não experimentam do sobrenatural de Deus, pelo simples fato de não achar que Deus quer fazer, de não procurar o seu milagre, não buscar o seu milagre. Muitas vezes vivem em situações complicadíssimas, situações que não agradam, mas já acostumaram e não buscam de Deus o seu milagre. Acham por algum motivo que Deus não quer fazer, porque acham por algum motivo uma teologia errada, que não é o momento, mas saiba, Deus quer te abençoar. Deus, se você necessita de um milagre, Deus quer operar um milagre na sua vida. Então, a Bíblia tem muito a dizer sobre o poder de Deus para operar milagre na vida das pessoas. Lá em Lucas capítulo 1, Mateus 19, verso 26, Jesus, fitando neles um olhar, disse-lhes: isto é possível, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, se há algo na sua vida que é impossível, humanamente falando, se há algo que, humanamente falando, é impossível de acontecer, saiba que de Deus há uma palavra, que não há impossíveis para Ele. Já em Lucas 1, verso 37, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, o que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Então, eu quero hoje desafiar você a crer em coisas impossíveis. Se é impossível para o homem, saiba que para Deus não há impossíveis. Então, declare em alta voz: eu escolho crer e não duvidar. Então, é uma escolha. Experimentar milagre na sua vida é uma questão de escolha. Então eu creio que o meu Deus é um Deus de milagres. Então se você crê nisso, você vai experimentar de milagres. O grande problema é que as pessoas deixaram de acreditar que Deus é um Deus de milagres. Então o Senhor me ama, está operando o meu milagre agora mesmo. Então eu sei que quando eu creio pelo milagre, eu estou honrando Deus. Então você pode declarar essa sentença em voz alta. Levante sua voz e diga: eu escolho crer e não duvidar. Eu creio que o meu Deus é um Deus de milagres. O Senhor me ama e está operando o meu milagre agora mesmo. Eu sei que quando eu creio pelo milagre, eu estou honrando o meu Deus. Então, se você disse isso, é um sinal que você crê no milagre. Então existem três coisas que impedem as pessoas de receberem o milagre. Eu quero falar sobre essas três coisas que muitas vezes pode estar impedindo você de receber o seu milagre. A primeira coisa é crenças erradas. Ou seja, acreditar na coisa errada. Gálatas 3, verso 5 diz que somente a pregação da fé pode liberar o Espírito de Deus e a manifestação dos milagres na sua vida. Então a primeira coisa que impede alguém de experimentar, de encontrar, de ter o seu milagre, de experimentar de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, é uma crença errada. Então, uma fé errada. E tudo aquilo que eu creio vai produzir um comportamento, vai produzir algo na minha vida. Então, uma doutrina errada, uma crença errada me impede de viver o melhor de Deus. A segunda coisa que impede as pessoas de viverem e receberem seus milagres são os relacionamentos com pessoas erradas. Então, nossos relacionamentos, eles podem alimentar, né, força ou fraqueza, fé ou incredulidade. Então, um exemplo, os 12 espias, quando foram enviados, a grande maioria trouxe lá uma incredulidade. Qual a incredulidade? De que Deus não havia ali possibilidade
de levar eles a viver em Canaã. Então eles, por olharem ali os povos que viviam, as cidades fortificadas, eles trouxeram um relatório contrário àquilo que a palavra de Deus dizia. Aquilo que a promessa de Deus tinha para eles, que eles herdariam aquela terra, que eles entrariam e possuiriam aquela terra. Terra que eles não cultivaram, mas Deus havia prometido para eles. A falta de fé deles levou toda aquela geração a não desfrutar da promessa de Deus. Por quê? Porque acreditaram. Porque acreditaram. Então o relacionamento, as pessoas, dependendo das pessoas que você anda, vai alimentar, né, trazer força para você ou fraqueza. Então você precisa entender que os relacionamentos, eles têm esse potencial na nossa vida, de trazer força ou trazer fraqueza. Então, a terceira coisa que nos impede de milagres são as motivações de justiça própria. Então, muitas vezes, a palavra de Deus diz lá em Tiago que muitos não recebem porque pedem pelo motivo errado. Então, por quê? Então, às vezes a pessoa quer um milagre, mas só por conta de justiça própria. Então, nós precisamos crer que Deus quer recompensar e não punir. Então, nós vemos aí 3 motivos que as pessoas não recebem os seus milagres. Então, o primeiro deles é a pessoa ter a crença errada. O segundo deles, relacionamentos errados. Pessoas que ao invés de trazer fé, geram incredulidade na vida das pessoas. E a terceira coisa que impede os milagres são as motivações, né, da justiça própria, ou seja, as motivações erradas. Então Deus sempre quer nos abençoar, Deus sempre quer nos recompensar e não punir. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então o Senhor sempre deseja te recompensar. O Senhor sempre deseja te abençoar e não punir. Então Deus deseja que você o busque, que você o procure. Para quê? Para que Ele venha te presentear. Então, aquele texto que nós lemos lá no início, do oficial, né, do rei, que ele creu o suficiente para ir buscar o seu milagre a cerca, né, de 40 quilômetros de distância. Ele saiu de onde ele estava, andou 40 quilômetros de distância, porque ele cria que Jesus poderia abençoá-lo. Então ele o buscou. Então, se você deseja receber o seu milagre, você precisa crer que a vontade de Deus é recompensar e não punir. Então você precisa crer que Deus quer fazer o milagre acontecer na sua vida. Deus quer operar o milagre dele na sua vida. Então busque. Então não importe a distância, busque o seu milagre. Se coloque na presença do Senhor. Outra coisa, posicione para a vitória e não para a derrota. Então esse homem tinha uma posição alta na corte do rei, mas ele não veio onde o Senhor estava e implorou. Então ele entendeu que o posicionamento para a vitória era ali diante de Jesus, aos pés de Jesus. Então ele tinha uma posição natural, mas ele deixou essa posição natural e se posicionou para buscar o seu milagre. Então, normalmente, pessoas importantes não assumem esse tipo de posição. Então, muitas vezes, é necessário que a pessoa se coloque na posição certa para receber o milagre. Lá na Velha Aliança, no livro de Juízes, Naamã precisou, né, Naamã era um general, né, de guerra, muito honrado, mas era leproso. E uma moça empregada na sua casa, escrava na sua casa, fala para ele: olha, se você conhecesse o homem de Deus que vive em Israel, você iria até ele e ele te curaria. E aí algo aconteceu, Naamã foi, Eliseu nem o recebeu. Naamã era alguém muito importante e Eliseu nem o recebeu. Mandou um recado para ele, falou: olha, se você quer ser curado, vai, se banhe no Jordão, né, 7 vezes, e na última você sairá curado. Naamã, ali na posição dele como general, ele falou: não pode ser um negócio desse. Lá na Síria tem rios muito melhores do que esses aqui, eu vim aqui buscar um milagre. Olha só, um primeiro ponto, ele buscou o milagre. Mas ali,
era necessário ele se posicionar também para receber o milagre. Ele não estava crendo, ele saiu da onde estava, a moça falou, ele acreditou naquilo, ele saiu, ou seja, ele buscou o milagre. Mas só que aí o segundo ponto, ele estava resistente. Ele não estava se colocando na posição, ele achou que por ser alguém importante, ele deveria ter sido recebido de uma forma pomposa, importante por Eliseu. Mas Eliseu mandou um recado. Exatamente para quê? Para que ele se colocasse na posição certa para receber o milagre. Então, pessoas muitas vezes importantes não querem receber, não recebem o milagre exatamente por isso, porque não se colocam na posição certa. E aí quando o moço dele ali, a pessoa, né, o ajudante dele fala, olha, você saiu de lá, o que custa você fazer o que o homem de Deus pediu? Então Naamã faz e é curado. Ele se coloca na posição, ele decide ouvir, né, e acaba recebendo o seu milagre. Então este homem, né, o comandante lá, decidiu agir por fé e ir para onde Jesus estava. Então ele precisou de fé para deixar seu filho, né, doente e enfermo. É interessante, irmãos, muitas vezes quando nós temos alguém enfermo na nossa família, a última coisa que a gente quer fazer é deixar essa pessoa. Nós queremos ali o tempo todo. Aquele homem teve fé para entender e entendeu que Jesus poderia curar o filho dele. Então ele deixou. Ele teve fé para deixar o filho e procurar Jesus. Então, mas precisou de mais fé ainda, né, para crer na palavra do Senhor e voltar para casa e ver o seu filho curado. Então ele deixou, né, a sua posição ali e foi buscar Jesus, porque ele cria em Jesus. Mas também ele precisou de fé, muito mais fé, para crer e voltar para sua casa e crer na palavra do Senhor, no qual o seu filho já estava curado. Outra coisa que devemos fazer para nós recebermos o nosso milagre é falar de fé e não de dúvida. Nossa fé nem sempre é perfeita. Então, eu sei que todos nós temos dúvidas, mas a maneira como você silencia as suas dúvidas é se recusando a pensar sobre elas e escolhendo falar de fé. Também somente a fé ela atrai a atenção de Deus. Somente a fé atrai assim os olhos do Senhor. Então Deus não se atrai, Deus não por conta o quanto você está sofrendo, Deus atrai por quanto você tem de fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A maneira de agradar o Senhor nos dias de hoje é crendo que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Então a Bíblia diz que um cego chamado Bartimeu, né, as pessoas lhe disseram que Jesus estava passando. Ele ouviu a notícia, ele ficou sabendo que Jesus estava passando aonde ele estava. Então ele começou a gritar bem alto, né, e o seu clamor, ali, os seus gritos fizeram Jesus parar. Né? Alguns imaginaram que algumas pessoas imaginam que serão ouvidos se chorarem bastante ou se demonstrarem toda a sua dor. Mas o céu é movido por fé. Amém? As lágrimas são boas, mas é a fé que move os céus. Então a fé toca o coração de Deus, porque somente a fé honra o Senhor. Então a palavra confessar no grego é homologeu. Então essa palavra tem um sentido de fazer uma declaração pública através da qual um contrato ou lei é estabelecido. É por isso que a lei é homologada quando é publicada. Então nossa fé precisa ser homologada. E isso acontece quando nós confessamos, quando nós abrimos a nossa boca. Então aquele cego Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que ele estava demonstrando? Que ele tinha fé, que Jesus poderia curá-lo. Então ele estava homologando a fé dele, ele estava publicando a fé dele. Quando nós falamos de fé, nós estamos publicando a nossa fé. Nós estamos estabelecendo no reino do Espírito aquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos com a nossa boca. Então quando nós falamos de fé, nós calamos a dúvida e a nossa fé é homologada, ou seja, publicada. Quando nós falamos de fé, a fé aumenta em nossa vida. Outra coisa, então nós devemos responder com convicção, não com confusão. Então depois de viajar quase 40 quilômetros, né, para chegar a Jesus e suplicar-lhe uma e outra vez, gritando em fé pela cura do seu filho, ele ouve Jesus dizer:
apenas 4 palavras. Vai, teu filho vive. O texto diz que o homem creu no Senhor. Aquele homem creu na palavra de Jesus. E o mais impressionante é que ele não foi embora para casa, né, de forma imediata. Diz que o evangelho, ele somente no outro dia ele chegou em casa. Então, Jesus curou o menino na hora do almoço, mas ele só chegou em casa no outro dia. Então, sendo um oficial, sendo alguém nobre, com certeza ele não viajava a pé. Então a distância da casa dele era apenas 37 quilômetros. Algo que poderia ser feito em poucas horas a cavalo. Então, certamente aquele homem estava tão satisfeito, tão convencido de ter recebido o milagre, que dormiu durante toda a noite em profundo descanso. Então, por quê? Aquele que crê consegue descansar. Aquele que recebeu consegue usufruir. Então não havia meios de saber se seu filho tinha sido realmente curado ou não. Ele andou exclusivamente com base na fé que o Senhor disse. Então, a partir daquele momento que ele recebeu a palavra de Jesus, que o filho dele estava vivo, que o filho dele vivia, ele descansou naquela palavra, creu naquela palavra e foi descansar. Só no outro dia voltou para casa. Então, se nós precisamos entender que o milagre ele é atingido, o milagre acontece na nossa vida, o milagre nós podemos usufruir quando nós cremos em Jesus. Então, o ponto mais positivo é que nós devemos buscar o nosso milagre, nos colocar na posição certa para receber esse milagre e descansar no Senhor. Então, se há algum milagre que você necessita, seja financeiro, seja saúde, seja algo específico da parte do Senhor, algo que somente Deus pode fazer. Por que somente Deus? Porque é impossível aos homens. Porque aquilo que é impossível aos homens é o ponto de partida para você experimentar o sobrenatural de Deus. É o ponto de partida para você usufruir das coisas de Deus. Eu penso que a crise, as circunstâncias adversas, as tribulações são uma oportunidade que temos de experimentar do mover de Deus na nossa vida. Então aqueles homens foram lançados, né, lá atrás no livro de Daniel, que eles foram lançados, né, na fornalha de fogo, por conta de um posicionamento, de crer no Senhor, de guardar ali aquilo que o Senhor havia determinado para eles. Uma crise foi gerada, um problema foi gerado, mas aquilo também foi uma oportunidade deles experimentarem o mover de Deus na vida deles. Se eles tivessem cedido, talvez eles continuariam crentes, continuariam crendo em Deus, continuariam sabedores e participantes da comunhão com Deus, mas eles não teriam uma experiência para contar para os filhos, para os netos, e os nomes deles não estariam na Bíblia como sinal da fé deles. Então muitas vezes a circunstância que nós não queremos, as tribulações que nós não desejamos para a nossa vida, elas são oportunidades. Estamos vivendo tempos de crise, tempo de profunda crise, né, de saúde, de financeira, onde cada vez mais aumenta essa crise e não sabemos naturalmente para onde caminhar e para onde seguir. Mas sabemos que em nosso Deus nós podemos crer, porque nele não há impossível. Não é impossível. Ele guarda a nossa vida, Ele cuida de nós. Então, se há algo na sua vida que você precisa de um milagre, porque você pensa, sozinho não consigo, não há quem possa me ajudar. Então, creia que somente o Senhor pode te ajudar. Então, para coisas impossíveis, é importante você entender que o Senhor entra na jogada. Somente quando nós deixamos Ele agir, é que nós podemos agir. Por isso, então, que muitas circunstâncias nos levam a viver o sobrenatural. Porque somente o Senhor pode fazer. Amém? Então, se há alguma questão na sua vida que você necessita de um milagre, seja uma cura, seja algo financeiro, seja um milagre, né, em questão dos relacionamentos familiares, creia nisso, creia nisso. Creia que o Senhor pode fazer e é galardoador daqueles que o buscam. Comece a buscar o seu milagre. Comece a exercer a sua fé. Comece a falar de fé ao invés de dúvida. Né? Muitas vezes você pode ter dúvida em relação às coisas, mas não deixe a dúvida ser maior do que a fé no Senhor. Amém? Então, encerrando esse tempo nessa matéria, a nossa herança em Cristo,
Nós temos que entender que Deus quer nos abençoar o tempo todo. Que o Senhor quer fazer milagres nas nossas vidas. Que o Senhor quer derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Para a glória dEle, para que Ele seja honrado, para que o nome dEle seja engrandecido, para que o nome dEle seja exaltado. No nome do Senhor Jesus, nós possamos experimentar disso todos os dias das nossas vidas. Amém? E dando continuidade, irmãos, entrando numa nova matéria, nós vamos também falar sobre os tipos de oração. Então, é importante nós compreendermos, entendermos, que existem maneiras de se orar. Então, nós vamos pedir para que possamos receber. A única maneira de recebermos é pedindo. Então, o segredo de uma vida cristã frutífera e abençoada, de uma vida cristã que faz diferença, uma vida cristã que é exitosa, é a oração respondida. Quando as nossas orações são respondidas por Deus. Então, a oração respondida é a diferença entre o cristão vencedor e aquele que vive como derrotado. Então, podem existir cristãos que vivem como derrotados? Sim, porque não entenderam como funciona e o que é o poder da oração na vida do crente. Então, todos nós precisamos ter experiências de orações respondidas por Deus. Então são essas experiências que fortalecem e aumentam a nossa fé. Então todos nós precisamos ter essas experiências para que possamos nos fortalecer no Senhor, possamos nos fortalecer na nossa vida cristã. Então o segredo, portanto, é uma vida cristã plena e abundante e a oração respondida. Nós precisamos ter as nossas orações respondidas, mas precisamos que elas estejam alinhadas com o Senhor. Então a nossa vida cristã se torna meramente uma religião se as orações não forem respondidas, se as nossas orações não funcionam. Então o nosso culto será apenas um ritual vazio se as orações não funcionarem. Mas se a oração realmente é respondida, se Deus do alto ouve o nosso pedido e atende o nosso clamor, então não existe nada mais poderoso na face da terra do que quando um crente se ajoelha diante de Deus. Então eu imagino que a posição mais alta que um homem pode ter é quando ele se ajoelha e busca o Pai. A gente pode parecer, mas espera aí, é uma situação onde ele se abaixa, mas é onde o Senhor o ouve. Então a oração é o segredo da vitória. Amém? Você crê nisso? Que a oração, a sua oração é o segredo da vitória, de você obter a vitória que já conquistou em Cristo. Então é o explosivo celestial, é o poder que move o braço de Deus. Amém? Então, porque alguns então não recebem respostas e outros recebem? Porque alguns encontram respostas nas suas orações e outros não. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 2 diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Então muitas pessoas não têm porque não pedem. Porque não receberam ainda de Deus, por não pedirem. Então existem lá os tipos de oração. Então Paulo adverte a orarem o tempo todo, com todo tipo de oração. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então para que a nossa oração seja respondida, deve ser feita de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então muitas pessoas não têm as suas orações respondidas, porque não compreendem e não entendem os valores estabelecidos já por Deus, na palavra dele. Então há diversos tipos de oração. Nós vamos entender que há várias maneiras de se orar, e cada um deles segue princípios claros, valores claros. Então podemos até classificar esses valores em grupos. Então podemos ali classificar as orações em 3 níveis diferentes. Então, há orações que possuem Deus como centro, as orações onde nós, o ser humano, estão no centro, e as orações onde outra pessoa, está no centro. Então, quais são as orações onde Deus está no centro?
Então as ações de graça, o louvor, a adoração, são tipos de orações que colocam o Senhor, que o Senhor está no centro, que são voltadas somente para Deus. Então quando nós damos ações de graças ao Senhor, louvamos ao Senhor e adoramos, estamos fazendo para Deus. São orações específicas voltadas para o Senhor. O segundo grupo, onde nós somos o centro, onde nós mesmos somos o centro das orações. Então ali a petição, ou seja, pedir ao Senhor, a consagração e a entrega, ou seja, se consagrar e entregar ao Senhor. E o terceiro grupo, onde os outros estão no centro das nossas orações, que é a oração de intercessão, de se colocar na brecha por outra pessoa. Então nós precisamos entender também que existem obstáculos da oração. Então o propósito de Deus é ouvir todas as orações. Então Jesus disse, graças te dou, porque sempre me ouves. Lá em João 11, verso 42. Então, Jesus está dizendo, sempre Deus o ouvir. Mas precisamos entender que há obstáculos, problemas, inimigos, que infiltram na vida da oração e impedem a manifestação do poder de Deus. Veja alguns exemplos de inimigos para a nossa oração. Primeiro, relacionamentos errados na família. Lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 1, diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, veja, um relacionamento dentro de casa complicado, tempestuoso, onde não há honra, onde não há respeito, impedem as orações de chegarem até Deus. Outro empecilho, outra barreira é a falta de perdão. Lá em Marcos capítulo 11, verso 25, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, é importante, se você não consegue perdoar, como é que você vai se chegar até Deus? Quando a falta de perdão interrompe as suas orações de serem ouvidas por Deus, de serem respondidas também. Outro empecilho, outra barreira é a motivação errada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis sem a motivação certa, sem o propósito certo, e acaba não recebendo. Então, outro empecilho, toda forma de desobediência a Deus. Lá em Isaías 59, verso 1 e 2 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Então, o que seria desobediência a Deus? Irmãos, mesmo sendo filhos, nós andamos muitas vezes em desobediência. Então, aquilo que a palavra de Deus diz que não é algo para a vida de um cristão, mas muitas pessoas ainda têm isso como estilo de vida, sabe? Isso vai impedir das suas orações serem respondidas. Outro exemplo, outra barreira para as nossas orações não serem respondidas. Ídolos no coração. Ezequiel capítulo 14, verso 3 diz assim, filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, o que seriam esses ídolos no coração? Não é você ter uma pessoa como ídolo, ou ter algo como ídolo muitas vezes. Muitas vezes o ídolo no coração são valores que você pode ter, que alguém pode ter, que não condiz com a palavra de Deus. Como assim? Valores que é um ídolo no coração e não condiz com a palavra de Deus. Eu conheci muitas pessoas, e por experiências mesmo. Pessoas às vezes falam, não, eu sou desse jeito mesmo. E elas assumem aquilo, ela tem orgulho. Então às vezes a truculência, de falar
de qualquer jeito com as pessoas. Não, eu sou assim mesmo. E às vezes ela tem aquilo ali como um troféu. Ela se acha por ser, né, ela pensa, eu sou sincero, eu falo na lata. Ela pensa que isso é algo bom que ela tem e não quer mudar daquele jeito. E acaba tendo isso sendo um impedimento para que ela experimente, né, das orações, suas orações respondidas por Deus. E outra barreira, falta de generosidade para com os pobres. Provérbios 21, verso 13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Amém? Outra barreira, dúvida e incredulidade. Essa é a pior. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes interromperá. E se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, essas são as barreiras que muitas vezes nos impedem e que impedem as pessoas de experimentarem e ter as suas orações ouvidas e respondidas pelo Senhor. Então nós precisamos compreender, né, essas 7 barreiras, essas 7 complicações, esses 7 muros que podem impedir-nos de ter as nossas orações ouvidas e respondidas por Deus. Então nós precisamos resolver isso na nossa vida. Se há algum relacionamento que estamos vivendo de forma errada, se há nosso coração falta de generosidade, se há alguma dúvida, incredulidade, se há falta de perdão, né, se há qualquer uma dessas 7 barreiras que nós falamos aqui, nós devemos nos arrepender. Tratar isso na nossa vida, para que possamos assim sermos ouvidos por Deus e ter as nossas orações respondidas por Ele. Amém? Então, quando nós falamos lá os 3 grupos de orações, né, como nós também devemos orar, qual a forma de orar? Amém? A primeira delas é a forma de oração privada. Lá em Mateus capítulo 6, verso 6, o Senhor Jesus disse isso: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, essa é a maneira mais eficiente, essa é a maneira mais proveitosa de oração que nós podemos ter. A oração privada, quando nós, somente eu e o Senhor, quando você e Deus, aonde você abre o seu coração, aonde você expõe ali as suas fragilidades, aonde você se prostra diante do Pai, aonde você tem ali, né, o seu coração realmente derramado, é onde você pode falar tudo. Então a oração privada é importante porque é a oração onde você pode falar tudo. Onde você pode falar dos seus medos, onde você pode falar das suas inseguranças, onde você pode falar: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Às vezes você não pode falar esse tipo, né, ter esse tipo de atitude com uma oração junto com outra pessoa, mas no privado, no secreto, você pode abrir o seu coração para Deus. Então esse é o primeiro tipo de oração privada, né, como orarmos. A segunda oração é a oração de concordância. Lá em Mateus 18, verso 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que ligardes na terra, desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Ou seja, concordando, né, se unindo à palavra do Senhor, se unindo à palavra, né, aquilo que foi declarado, você está concordando com a palavra de Deus, né, e buscando aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Outro tipo de oração, né, outra maneira de orar, é a oração coletiva. Né? Lá em Atos capítulo 4, verso 23 diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então é onde você está junto com uma multidão de pessoas, né? No culto, na célula, você ora junto pela mesma coisa, uma oração coletiva. Às vezes uma pessoa direciona e o restante
das pessoas ali oram, né, de forma coletiva. Né? Amém? E o que nós podemos usar como recursos nas nossas orações? Né? Primeira coisa, orar a palavra de Deus. Se apropriar da palavra de Deus e orar a palavra de Deus. Quando oramos a palavra, já começamos com a resposta. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Tessalonicenses, capítulo... Acho que esse texto está... totalmente errado, porque não tem capítulo 55 de Tessalonicenses. Se eu achar o texto certo, até para você ficar inteirado aí. O texto certo é Isaías 55, do verso 10 e 11, que diz assim: assim como do céu desce a chuva e a neve, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas efetuará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então o texto está dizendo, né, não é Tessalonicenses, é Isaías 55, 10. Ou seja, quando nós oramos a palavra, já temos a resposta. Qual é a resposta? Que a palavra de Deus não volta vazia, que ela cumpre o propósito dela. Então se há uma palavra que fala a respeito daquilo que você deseja orar, ore essa palavra. Então, né, um exemplo, você vai orar pela sua família. Você pega o texto lá de Atos, aonde aquele carcereiro, após lá o terremoto, Paulo e Silas orando, louvando ao Senhor, as cadeias se quebram, né, e o que acontece? E Paulo começa a pregar para aquele homem e fala: olha, por você crer, tu e tua casa serão salvos. Então você começa a falar: olha, eu creio, e eu e minha casa seremos salvos. Você está orando o quê? A palavra de Deus. É outro recurso para nós utilizarmos, né, na nossa oração, orar em espírito. Né? Então, em áreas conhecidas da nossa mente, que nós sabemos, podemos aplicar a palavra escrita, mas aqueles que, né, aquelas áreas que a gente não sabe, que foge do nosso conhecimento, ou quando não temos convicção de qual a vontade de Deus, né, o Espírito Santo vem ao nosso auxílio. Então, a Bíblia fala que quando oramos em espírito, oramos a Deus. Então, há coisas que o nosso... a nossa mente não consegue perceber, não consegue identificar, não consegue ter clareza, né, de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então por isso muitas vezes precisamos orar em espírito. Para quê? Para que possamos discernir aquilo que Deus está fazendo. Então armas como as interferências em nossas orações. Né? Primeiro, a autoridade para abrir e fechar, tem lá em Mateus 19. Né? A segunda, a palavra de Deus. Nós temos armas que podemos usar contra as interferências nas nossas orações. Temos autoridade para abrir e fechar portas. Né? Outra arma, a palavra de Deus, lá em Efésios 6,17, que diz, vamos ler esse texto também, Efésios 6, capítulo 6, verso 17. Que diz para nós: tomai o capacete da vossa salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, outra arma que nós podemos usar contra as interferências da nossa oração, a autoridade do nome de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 19, no verso 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lá em Marcos, capítulo 16.
verso 17. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão outras línguas. Então nós temos essas armas para usar nas interferências contra a nossa oração. Então outras coisas que são importantes, aspectos que são importantes da oração bem-sucedida. Ore ao Pai em nome de Jesus. Então, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Outra coisa, devemos crer que Deus responde a nossa oração. Lá em Marcos capítulo 11, verso 24. Diz assim: por isso vos afirmo, tudo quanto suplicais e pedis, crede que tendes recebido e tê-lo eis. Lá em João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a oração sem fé não produz resultado, mas precisamos orar crendo que ele nos dá aquilo que está no coração, no nosso coração, conforme o coração dele. Então, outra coisa, depende do Espírito Santo em sua vida de oração. Abra lá sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Lá no verso 15 também diz assim: porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então dependa do Espírito quando você for orar. Então aprenda a orar pelos outros. Lá em Efésios capítulo 6, verso 18. Vamos ler esse texto também. Assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então há uma lei, né, de semeadura e colheita no reino do Espírito. Quando eu me envolvo com o corpo, né, intercedendo pelo corpo, intercedendo por outra pessoa, Deus levantará outras pessoas no corpo para interceder por mim. Amém? Então, quando eu me coloco, né, semeio, né, na vida de outras pessoas, seja o que for, seja uma oração, seja algo, a recompensa virá, a colheita virá. Quando eu me levanto para interceder por algum, Deus levanta outras pessoas para interceder por mim. Amém? Então edifique-se a si mesmo, orando em línguas. Abra lá sua Bíblia em Judas, verso 20. Assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Então, edifique a si mesmo, orando em línguas. Crie esse hábito. Porque vai edificar a sua própria vida e os outros restantes princípios e valores vão ser acrescentados na sua vida. E a oração e o jejum. Então, o jejum é a abstinência voluntária de alimentos por um cristão para fins espirituais. Não é uma dieta, né? Não é um mandamento também, mas nem a oração ou a oferta são mandamentos. Todavia, Deus deseja que o façamos. O jejum é semelhante àquela importunação ou persistência em oração.
lá mencionada por Jesus em Lucas 11, né, no verso 5. Veja comigo. Disse-lhes ainda: qual dentre vós, tendo um amigo, e este por procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, né, pois meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho para te oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar para o seu amigo, todavia fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Então, olha lá, continuando, disse-lhe Jesus uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz, não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai que no diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, o jejum é aquela importunação, é a intensificação da nossa oração. Então, para que jejuar? Então, o jejum é uma estratégia espiritual destinada a canalizar e expressar nosso desejo, né, pela oração. É para aqueles que querem mais da graça de Deus, né? Aí você fala: mas jejum não é um mandamento, o que tem a ver com graça? Não, quanto mais você ora, mais você experimenta da graça. Então, para aqueles que se sentem verdadeiramente famintos por Deus, aqueles que têm fome, que têm anseio pela comida espiritual, não por comida natural, porque se for olhar, é o contrário. Então, o jejum é uma forma, né, como demonstramos a Deus que nosso maior prazer e alegria está em desfrutando da vida dele. Amém? Então, para a vida do Espírito, da vida da graça, do poder de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender que quando nós só recebemos se nós pedimos. Nós só vamos receber se nós buscarmos o Senhor. Amém? Então, quais são os tipos, né? A oração que prevalece. Qual deve ser o tipo de oração que eu devo fazer? Então, muitos desistem de orar porque se sentem acusados e incapazes de corresponder ao padrão de Deus, né, a fim de ter as suas orações respondidas. Pensam que se houver qualquer coisa errada em sua vida, Deus não ouvirá a sua oração. Então, e por que eu preciso orar se Deus já sabe de todas as coisas? Jesus disse: o Pai sabe do que tendes necessidades, antes que peçais. Mas o Senhor disse também: porque o Pai sabe todas as coisas, é que devemos orar. Deus nos criou com a liberdade de escolha, portanto não podemos ser abençoados de maneira forçada. Ou seja, receber sem que eu deseje. A oração nada mais é que o coração aberto para receber de Deus. Então, a mente aberta e as mãos abertas para receber do Senhor. Então não adianta dizer: se Deus quer me abençoar, Ele vai me abençoar de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Deus deseja ouvir, Deus deseja que você busque. Deus não pode fazer isso forçando, te dando algo forçado. Você precisa dar a Ele a liberdade para fazê-lo na sua vida. Fazendo isso quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós pedimos. Então, se você quer alguma coisa, né, você deve demonstrar isso a Deus, com a boca e com as mãos abertas. Eu imagino, né, que todos nós já passamos por uma situação semelhante, né, ou com os nossos filhos, ou quando nós éramos filhos, né, íamos visitar a casa de alguma pessoa, conhecido, familiar,
e a nossa mãe, ou nós dizemos isso para os nossos filhos, se eu te oferecerem alguma coisa, não pega, né? Como se fosse uma falta de educação. Aí você chega, né? Eu lembro quando eu era criança, chegava na casa de alguém, a pessoa oferecia uma coisa e aquilo era muito bom, mas eu lembrava que minha mãe falava, se você pegar, você vai apanhar. Né? Você queria aquilo, mas você fala, não, não quero não. Né? Mas da mesma forma Deus, como você fala, Deus, olha, eu quero, Deus, se Deus quiser, Ele me abençoe de qualquer forma. Aí Deus fala, você quer? Você fala, não, não quero não. Não precisa, se você quiser me abençoar, me abençoa. Da mesma forma, Deus precisa ouvir da nossa boca. Saímos muitas vezes daquelas casas frustrados, revoltados da vida. Não, eu não comi aquilo que eu gosto tanto porque minha mãe não deixou. E aí, o que acontecia? Você ficava com vontade, aí dá um problema, não sei o que. Mas da mesma forma, Deus espera que você fale, abra sua boca. Lá na terceira carta de João, capítulo 1, verso 2 diz, amado, acima de tudo, faço votos, oro. Né? Oro por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então João sabia que acima de tudo precisamos ter saúde e prosperidade, mas ele também sabia que é preciso orar por isso. Amém? Então o próprio Senhor Jesus, quando viveu neste mundo, levantou cedo para orar. Se ele precisou orar, imagine você e eu. Precisamos orar continuamente, porque vivemos em um mundo caído e estamos sujeitos aos ataques do inimigo. Então, se o Senhor Jesus precisava se retirar para orar, quem dirá nós? Será que o Pai não queria lhe abençoar o tempo todo? Sempre sim. E por isso ele sempre disse, te dou graças porque sempre me ouve. Então nós precisamos também orar. Então não espere que as coisas de Deus aconteçam de forma automática. Ore sobre as suas promessas. Se aproprie das promessas de Deus e ore por elas, para que elas se realizem, se tornem, materializem na sua vida. Deus quer que oremos pelo cumprimento das promessas dele. Lá em Daniel, capítulo 9, verso 2 e 3 diz, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum de pano de saco e cinza. Né? Então Daniel orou pedindo ali, né? Buscando para entender o que o Senhor estava falando. Então nós vamos orar pelas suas promessas na nossa vida. Amém? Outro ponto é a oração tem poder para vencer a carne. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 1 diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então há um sentido, né, bem específico que vencemos a carne pela oração. Não precisamos ter inveja de quem tem, basta pedir ao Pai que Ele nos dá. Então foi isso que o Senhor disse, né, a Davi depois que ele pecou. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7 diz, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e a de Judá. E isto fora pouco, se isso for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus estava dizendo para Davi, por que você pecou? Por que você tomou a mulher de outra pessoa? Bastava você me pedir, já te dei tudo isso, e você acha que eu não daria mais? Então, em outras palavras, se você queria mais, por que não falou comigo? Por que não orou? Por que não buscou o Senhor? O segredo sempre é falar com Deus. O segredo é falar com o Senhor. Nós gostamos de falar com os homens, mas o segredo é falar com Deus. É Deus quem te ouve, é Deus quem te responde. Então, rejeite todo o merecimento pessoal. Lembre-se que o poder da oração não está em você, mas em Cristo. Não depende de orar, né, longamente. Não depende do volume ou repetição. Não é a oração em si mesmo que faz a diferença, mas aquele a quem oramos.
Lá em Mateus capítulo 6, o verso 5, diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então a oração não tem a ver em si com o que eu falo, mas sim com aquele que ouve, de como eu falo, mas sim aquele que me escuta. Então, mas o Senhor fez tudo que mencionei. Na cruz ele clamou em alta voz. Peraí, eu não preciso gritar, mas Jesus orou gritando em alta voz. Jesus orou 3 vezes, ele repetiu várias vezes, com as mesmas palavras. Jesus também fazia longas orações, como lemos em João 17. Mas tudo isso era expressão do coração, não uma tentativa de persuadir a Deus a fazer alguma coisa. Você pode orar gritando? Claro que sim, mas que vem do seu coração. Não é o volume que vai fazer Deus ouvir a sua oração, mas o seu coração. Muitas vezes não tem como seu coração estar angustiado e você orar como se estivesse sussurrando ou falando, né, baixinho, para não incomodar a Deus, né? O seu coração deve ser expressado na sua oração. Amém? Outra coisa, como Deus pode ouvir a oração de alguém como eu? Então essa é a base de toda oração. Não precisamos persuadir Deus, né? Tentar Deus, fazer Deus, né, nos abençoar. Estamos orando a um Pai amoroso que quer ouvir a nossa oração. Então use as suas mais simples palavras, né? Seja direto, fale como você, né? O problema das pessoas, principalmente quando se converte, olha as orações das outras pessoas e eu não consigo falar, nem conheço essas palavras. Use as suas palavras. Não fique preso às formas ou palavras. Deus consegue entender, porque Deus consegue enxergar o seu coração. Deus não olha as suas palavras, Deus olha o seu coração. Não olhe para si mesmo. E nem pense que será ouvido por causa da sua justiça própria. Ninguém pode receber coisa alguma de Deus com base em merecimento pessoal. O segredo para recebermos o milagre não é não tentar merecê-lo, mas sim simplesmente reconhecer e crer que Deus quer fazer na nossa vida. Porque por meio da cruz, todos os tesouros do céu foram liberados sobre nós. Olhe para todas as pessoas que receberam o milagre que Jesus fez, né, durante seu ministério na terra. Nenhuma delas merecia, nenhuma delas mereceu, elas não fizeram nada para receber o milagre, além de crer. Então todo oposto, né, para o outro lado, os fariseus não receberam milagre nenhum porque eles achavam que eram merecedores e por isso nada receberam. Se você olhar, né, para a graça de Deus, ela olhará para a sua fé. Toda nossa fé é uma fé na graça. Se presumimos que merecemos algo, então nada receberemos de Deus. Mas se tivermos fé que a graça é maior que o nosso pecado, então veremos os milagres de Deus na nossa vida. Nossa fé depende de conhecermos a graça de Deus. Então só teremos fé se conhecemos a graça de Deus. Por quê? Eu consigo crer se eu consigo entender que Deus quer fazer na minha vida, quer liberar sobre a minha vida. E isso já é graça. Então, nossa fé será maior à medida que tivermos maior revelação do favor e merecido de Deus sobre a nossa vida. Se pensamos que somos poucos amados, ou que Deus nos ama por causa de sermos bons, né, do nosso bom comportamento, então teremos pouca fé para receber o milagre de Deus. Devemos orar, né, por si mesmo. Por quê? Isso não é egoísmo. Orar por si mesmo não é um tipo de egoísmo, mas uma expressão sincera de dependência do Pai. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, Jabez invocou a Deus, Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.
Veja quantas vezes na palavra me é mencionada nesse texto que nós lemos. 5 vezes, enquanto Deus é mencionado apenas 3 vezes. No entanto, Deus ouviu a oração de Jabez. Lá no verso 9, se diz que Jabez era mais ilustre dos seus irmãos. Então, ele orou por si mesmo. Não, isso não é egoísmo. É uma demonstração de dependência de Deus. Amém? Outro caminho, siga a lógica do céu. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então essa é a lógica do céu. Deus já deu tudo. A lógica de Deus é muito clara, muito fácil de se entender. Se o Pai não negou o próprio Filho, amado, Jesus, o que mais ele poderia negar a mim e a você agora? Se o Pai nos deu o próprio Jesus, quando ninguém estava pedindo, quando ainda nós éramos seus inimigos, como a Bíblia mesmo escreve, porque agora ele nos negaria qualquer bênção quando estamos pedindo, agora que somos filhos. Se ele entregou Jesus quando nós éramos inimigos, quem dirá agora que somos filhos? Se o Pai não negou seu Filho, que lhe custou tanto, por que nos negaria agora suas bênçãos tão pequenas comparadas a Jesus? Que não custa nada comparado a Jesus. Se o Pai nos deu seu único Filho, quando nós éramos ainda seus inimigos, imagine o que Ele nos dará agora que somos feitos seus filhos. Então a maior de todas as bênçãos que recebemos é a salvação. E ela é recebida quando nós fazemos uma simples oração de entrega. Não tivemos que merecer, obedecer, cumprir condições, um ano de provações para assim poder ser salvo. Não. No mesmo instante que eu creio no meu coração e confesso com a minha boca, me torno um só com o Senhor. Recebo a salvação. Se a salvação é recebida assim, todas as outras bênçãos também serão. Quando nós cremos e proclamamos. Quando nós cremos e falamos. Se a oração, se a salvação vem pela essa simples atitude, crer no meu coração e confessar com a minha boca, eu recebo salvação, que é o bem maior, que é a bênção maior que eu poderia receber. Quem dirá as outras coisas? Será que é um caminho diferente? Será que eu preciso cumprir outras coisas, outros mandamentos, para que eu possa ter um casamento abençoado, para que eu possa ter uma vida financeira abençoada, para que eu possa ter saúde, para que eu possa prosperar? Claro que não. O segredo é crer na graça de Deus. Crer que você não é merecedor pelas suas obras, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, pela obra de Jesus no Calvário, nós recebemos bênçãos sem medidas. Eu quero desafiar você nesse momento, a você orar pedindo algo impossível, pedindo algo ao Pai, que você mesmo acredita não merecer, mas saiba que é dessa forma que nós recebemos. Pedindo, Ele nos dá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor enche a sua vida, que você venha transbordar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor venha surpreender, que você esteja preparado para ser surpreendido pelo Senhor nesses tempos. Nesse tempo de crise, nesse tempo de falta, que você possa ser surpreendido, tendo muito, recebendo muito de Deus. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?